Gravando. Bom, olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos aqui nesse nosso encontro, né? Eu sou o professor Silvio Vilela, eu sou coordenador do curso de Educação Física aqui do Unifoa e também sou coordenador do grupo de formação do PET Saúde e Equidade, que funciona em Pinheiral, né? Que atua em Pinheiral. E hoje eu estou aqui com dois alunos do curso de Direito. Olá, Lavínia, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, Carlos, tudo bem? Tudo assim, graças a Deus. E a gente vai bater um papo aqui sobre regimes de contratação. Né? A gente sabe que na área da saúde, na área pública, tem lá umas diferentes tipos de contratação. E às vezes as pessoas trabalham na mesma função, no mesmo lugar, sendo contratados, sendo remunerados, sendo tratados diferentemente. Então, o Carlos e a Lavínia tiveram uma ideia bacana. Vocês podem falar para a gente dessa ideia? Quem começa? Pode ser eu. Então, a gente teve a ideia de formar uma cartilha educativa sobre os diferentes vínculos que os profissionais do SUS têm, porque a gente percebeu por meio de um trabalho que a gente fez de um questionário nas unidades de saúde, nos hospitais, que muitas pessoas às vezes tinham dúvidas sobre até qual vínculo eles trabalhavam. A gente fez essa pergunta, né, se era estatutário, se era RPA, e as pessoas ficavam com dúvida, mas eu não tenho certeza. Então a gente achou um tema muito relevante para falar para as pessoas saberem, né, os direitos, os deveres, as garantias que eles possuem. Que questionário foi esse, o Carlos? Explica pra gente aí como é que isso funcionou. Foi feito no ano passado, que geralmente as pessoas, pessoas não, até mesmo nós alunos, como parte da PET Saúde, nós fizemos atividades em campo e lá nós fizemos diversos questionários, não só de vínculos empregatícios no SUS, mas também como PCD, saúde mental, que são temas que são muito relevantes. E sem fugir no assunto, o vínculo empregatício, querendo ou não, é fundamental, porque assim como a Lavínia mencionou anteriormente, perguntava para o funcionário, qual é cargo? Cargo comissionado? Você é o quê? Servidor estatutário? E muitas das vezes eles ficavam na dúvida. Então eu acho que isso vai impactar bastante, querendo ou não, esse vínculo, querendo ou não, desse projeto. E é isso, Silvio. E vocês acham que isso vai ser interessante para o aluno do Unifoa, para o aluno de qual área do Unifoa? A gente sabe que aqui a gente tem várias áreas de formação. Sim. O que vocês acham sobre isso? Para qual área que isso vai interessar mais? Ou se isso vai interessar ou não vai? Eu acho que, assim, o trabalho em si foi focado, né, para os trabalhadores do SUS, profissionais do SUS. Então, eu acho que vai impactar, com certeza, a área da saúde, né, porque a gente agora está se formando, começando o nosso trabalho. É bom saber quais são as opções que a gente tem, né? Mas eu acho que também impacta todo mundo, porque existem diferentes vínculos, cargos também no SUS para outras áreas. Então, eu acho que impacta em geral. Ah, bacana. A Lavínia tá lá, a Lavínia Tuller está lá no 8º período já, e o Carlos está no 5º. Carlos, como é que foi isso, um advogado entrar lá na área de saúde para falar entrar na unidade básica de saúde, no hospital, que eu sei que vocês foram para lá, não foi isso? Sim. E conversar sobre regime de contratação. Então, foi, sendo bem sincero, muito desafiador, querendo ou não, porque nós temos que basicamente, primeiro saber da área para depois disseminar todo esse conhecimento. Então, eu acredito que quando tinha diversas pesquisas, porque chegamos a ter várias reuniões com nossos amigos que fazem parte do projeto e até mesmo com nossos orientadores, como o Silvio. Então, ele conseguiu orientar bastante você, a Lívia. Então, foi muito importante, querendo ou não, na nossa trajetória da explicação de tudo. Bacana. Eu acho interessante a gente bater um papo sobre isso, porque imagina você recém-formado, daí você vai para uma área pública e na hora de você lá na frente do RH, vamos assinar o contrato? Você vai ser RPA. Oi? Você é seletista, hein? Você é estatutário. Então, vamos começar a conversar sobre isso. Eu acho interessante, já na universidade, o aluno saber disso, para ele ter o mínimo de esclarecimento quando ele chegar nesse ponto, né? Que todo mundo vai chegar de contratação, com toda certeza. A gente estuda, a gente faz uma universidade para trabalhar e a gente sabe todos os benefícios aí da universidade. Então, vamos lá. Por onde vocês querem começar? Vamos começar pelo RPA? Vamos começar pelo mais simples? Posso sugerir? Vamos começar pelo CLT? O que quer dizer CLT, ô Estevam?
É o Carlos Estevam. Aham. Então, seria a consolidação das leis trabalhistas, Aham. que elas estão responsáveis por assegurar o direito do trabalhador e até mesmo do empregador. Nesse sentido, é muito importante, querendo ou não, porque fala sobre os direitos e os deveres. Então, como o FGTS, até mesmo o seguro-desemprego, as férias, tudo isso é muito importante, querendo ou não. Porque imagina você sem remuneração, quanto isso iria impactar na sua vida, entendeu? Então, isso é muito importante. Lavínia, o que você me fala sobre isso? Queria te ouvir. Então, a CLT, a gente fala do regime trabalhista que é o mais comum no Brasil, né? É o que a gente mais vê nas empresas, nos comércios. Então, garante diversos direitos, igual o Carlos falou, na questão do FGTS, 13º salário. E também é o mais conhecido pelos trabalhadores. Quando a gente pensa em vínculo empregatício, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a CLT. Mas a CLT, normalmente, ela não é a mais utilizada no SUS, né? Porque a gente tem uma gama de diversos, diferentes vínculos. Mas ela também é utilizada. Ah, então não é que ela não seja utilizada, é pouco utilizada. É pouco utilizada. Trata-se mais com os outros, De outros tipos de vínculo. Você sabe me dizer, assim, vocês sabem dizer uma coisa bacana que a CLT tem, que ajuda o funcionário? Eu cheguei lá e fui contratado pelo regime de CLT. O que eu tenho de direitos por ser contratado pelo CLT? Então, assim como eu mencionei anteriormente, tem as férias, tem até mesmo o 13º salário, porque igual, assim como a Lavínia chegou a mencionar, no SUS existem alguns vínculos que não chegam, tipo, a pessoa é contratada pela RPA, então ela, teoricamente, ela não tem esse total direito de ter as férias, não tem o FGTS, entendeu? Nós vamos chegar lá no RPA, mas então você quer me dizer, assim, que nem todo mundo que trabalha tem direito às férias? Isso. Às vezes o cara tá trabalhando ali e não tem, mas se você é contratado pelo regime de CLT, suas férias, 30 dias, 12 meses de trabalho e 30 dias estão garantidos. E mais 33% que eu sei disso, não, 33 não, mais 30% de abono de férias que a gente recebe. Então, bacana. Então, assim, CLT é um regime bacana de você ser contratado e traz garantias. Por exemplo, e quanto à demissão? Eu sou seletista, que a gente chama, não é? Quando eu sou contratado pelo CLT, e aí eu vou ser demitido, eu tenho alguma coisa a receber, eu tenho alguma coisa diferente de outros regimes? Tem a questão do seguro-desemprego, né? Legal. Que aí é algo a mais, que às vezes não tem em alguns outros vínculos. Me parece que aí dependendo de como você for demitido, né? Se você pedir demissão, não. Se você for demitido, sim. Ô Carlos, em relação ao fundo de garantia, por exemplo, quando eu sou demitido, eu posso tirar esse fundo de garantia? Como é que é isso? Sim, você pode sim. Você tem direito a 40%. Nossa! Isso é bastante coisa. Ainda tem um abono de 40% do fundo. Além de poder retirar, ainda vou ganhar mais 40% sobre isso. Então tá legal. Então, olha, ser CLT... não é tão ruim assim. Essas vantagens. Poxa vida, eu tenho uma certa estabilidade, porque para a pessoa me demitir, ela vai ter que pagar 40% do fundo de garantia que eu tenho. Eu vou poder receber também o fundo de garantia que está depositado lá. E ainda tenho, dependendo do meu tempo de trabalho, um seguro-desemprego, um mês de seguro-desemprego. Olha, então ser seletista é bom, não é ruim não. Vamos passar para outra, então? Vamos lá, agora eu comecei com o Carlos, agora eu começo com a Lavínia. Lavínia, e o estatutário? Como é que é essa questão do estatutário? O regime estatutário é aquele das pessoas que são concursadas, né? A pessoa, ela presta um concurso público e se ela passar, ela vira um servidor. Então, o regime estatutário, ele tem um estatuto próprio. É o Estatuto dos Servidores Públicos. Que bacana. Então, ou seja, existem diversos benefícios que são específicos apenas dos concursados, apenas dos estatutários. Então, a gente tem a questão da estabilidade, que é um dos pontos principais, que é o que mais chama atenção nas pessoas. Peraí, estabilidade no emprego? Isso, a questão que você não pode ser demitido. Caramba! Quer dizer, possivelmente deve ter alguma coisa lá que existem algumas exceções, mas muitas vezes... Mas a regra é que não pode ser demitido. Olha só, então vou ter um trabalho que eu tenho certeza que amanhã eu tenho, que mês que vem eu tenho, que ano que vem eu tenho. Então, o estatutário é uma boa. A melhor parte do estatutário, eu acredito que seja essa, que é o que mais chama atenção. Legal. Mas o quê? Tem mais alguma coisa? Da aposentadoria. Isso.
que é então muito deixa o Carlos falar pra gente, fala da aposentadoria. Então, nem é falando sobre a questão da aposentadoria, é falando sobre estatutário. Uma das exceções que tem bastante, que a pessoa ela pode ser, querendo ou não, demitida, é sobre a questão de uma sentença judicial ou até mesmo um processo administrativo que pode correr ou até mesmo se por acaso ela estiver cometendo algumas infrações disciplinares. Então imagina, a pessoa vai lá, tá faltando no serviço, não quer fazer nada, então ela tá cometendo algumas infrações. Então com isso, muitas das vezes ela pode ser exonerada do seu cargo. Fica eu falando aqui com 2 advogados aí, né? Mais que meio advogados já são, né? São 10 períodos, o caso Estevam já está no 5º. Então, assim, puxa vida, e pensando que eu sou gente, mas vamos lá, vou aprender com vocês também como é que funciona. Ô Lavínia, em relação à aposentadoria do estatutário, é a mesma coisa que CLT? Tem alguma diferença aí? Então, a maior vantagem, né, da aposentadoria do servidor estatutário é a questão da paridade salarial. Ah, que legal. Então, ou seja, se tiver algum aumento da pessoa que ainda está nativa trabalhando, o aposentado também vai ganhar esse aumento. Cara, então peraí, eu gostei disso. Então, porque a gente sabe que no CLT é um pouco diferente, sim, né? Você pode ter o aumento do salário mínimo, não ter aumento do salário mínimo do aposentado. No estatutário você tem essa paridade, então é bom demais, eu tô começando a gostar daquele negócio que você falou. Puxa vida, você tem a equiparação, então é bacana também. Você vê que os 2 regimes, um pouco um diferente do outro, mas os 2 têm seus pontos seus pontos bons. Vocês veem alguma coisa que não seja bom? Uma desvantagem? De ser contratado pela CLT ou de ser contratado como estatutário? Um ponto que eu acho muito importante, sabe qual é o seguinte? É o seguinte, a desvantagem de ser o estatutário é que muitas das vezes precisa de uma lei específica para alterar, aumentar o seu salário. Então, então, dando exemplo, você vai lá, entrou no seu concurso e tudo mais, foi nomeado e acaba que muitas das vezes você começou com um salário inicial, beleza? Só que com o decorrer do tempo, tem muito da questão da inflação. Então, o preço das coisas vão aumentando. Se, por acaso, não existiu uma lei sancionada que mencione esse aumento, você vai continuar estagnado no seu salário. Então, imagina o quanto isso atrapalha o seu desenvolvimento. É um problema que afeta muitos servidores públicos, que acontece até questões de greve, manifestações, por conta que o salário ele estagna naquele valor e não aumenta mais. Só que a inflação, ela continua aumentando, o mundo muda, as coisas ficam mais caras, porque realmente é somente por uma lei. Que aí, dependendo do cargo, às vezes é pelo governador, uma lei estadual, às vezes uma lei federal. Entendi. A questão pública tem outros complicadores, né? Que é a responsabilidade financeira, por exemplo. Né? O gestor tem uma responsabilidade financeira sobre o que ele está administrando, senão ele responde, inclusive, com os bens dele. Mas essa não é a nossa discussão. A nossa discussão é em relação aos 2. Então, eu estou vendo que a gente está melhorando a cada dia, né? Eu falei do CLT, vocês falaram que era bom, a gente tem fundo de garantia, a gente tem 13º, tem abono de férias, tem as indenizações quando se aposenta, tem o seguro-desemprego. A gente viu o estatutário, não tem seguro-desemprego, mas você não tem demissão, basicamente, né? Então você tem uma estabilidade que muitos procuram isso, e isso é muito bom, né? Em todo o serviço público, tanto estadual, como federal, quanto municipal. Então agora a gente vai para o melhor regime de todos, né? Lá vamos pro RPA. Poxa vida. E o que significa essas 3 siglas? Essas 3 letras? RPA. Recibo de pagamento autônomo. Esse é o significado. Por que eu já não gostei? Me deu um fiozinho aqui. Recibo de pagamento autônomo. Me pareceu uma coisa assim tão fria. Tô certo, Lavínia? Realmente é algo muito superficial, né? É um recibo para pagamento de profissionais que são autônomos. Porém, ele não cria nenhum vínculo empregatício. Então, ou seja, essa pessoa, o profissional, ele vai receber pelo serviço que ele prestou. Não existe nenhum tipo de direitos, garantias, deveres. Não, peraí. Se eu trabalhei 35 anos, se eu tenho mais de 60 anos, eu posso me aposentar no RPA. O RPA, a pessoa ela vai ganhar pelas horas trabalhadas, somente isso. Não. Se eu fiquei doente, levei o atestado médico, Carlos, eu vou ter dispensa, posso ficar em casa, vou continuar recebendo. Não vai. Quando dá 12 meses, eu tenho 1 mês de férias. Também não. Ô, gente, eu não estou entendendo. me explica isso aí, Lavínia. Então, realmente é um regime, né, que está sendo muito utilizado na área da saúde,
porém ele está sendo utilizado até demais. E esse é um problema que está acontecendo, porque realmente é um regime que não prevê nenhum tipo de direito, garantia. A pessoa ela trabalha ali sem ter nada garantido. Ela simplesmente vai trabalhar, presta, depois recebe o salário por aquilo e é isso. E acabou. Então, o RPA ele deveria ser algo que é utilizado apenas em situações emergenciais. Então, ou seja, está faltando profissionais, a gente precisa contratar aqui alguém rápido para fazer esse serviço, esse dia. Mas acaba que está sendo utilizado de uma forma muito diária, né? Eles estão usando muito. Muita gente e mesmo. isso não é bom. Porque cria algo bem ruim, né, para os profissionais de saúde. Eles não têm os seus direitos garantidos. Isso. O que você fala sobre isso? Queria te ouvir, Estevão. Então, complementando, a linha de raciocínio que eu tenho em tudo isso, nessa situação muito emblemática, é a seguinte, é que uma das vantagens que acredito eu que foi o principal motivo que criaram o RPA foi da flexibilidade. Então, muitas das vezes a pessoa, surgiu um plantão, eu sou técnico de enfermagem, eu sou enfermeiro e surgiu um plantão, eu vou lá e faço esse plantão, beleza? Mas peraí, como é que surgiu esse plantão? Esse plantão já isso, tá... porque... Não, então... Surgiu porque alguém ficou doente? Isso, geralmente por esse motivo. O funcionário de carreira ficou doente. Isso. Ah, tá. Dando exemplo. Tipo assim, o funcionário de carreira ficou doente, o funcionário que é concursado, que foi é seletista, de última hora, não pôde trabalhar, e você precisa substituir rápido. Isso. Uma licença... Tá, entendi. Continua, por favor. Não, geralmente é desse momento mesmo. Aí tem um surto, por exemplo, surto de dengue. Aí vai lá e contrata a pessoa. Pelo menos para aquele dia. Precisa aumentar o volume de pessoas que vão nas casas. Que isso, entendeu? Entendi. Então, eu acredito que, infelizmente, foi criado por um motivo muito benéfico, querendo ou não, mas a maneira que é utilizada muitas das vezes pode trazer malefícios para outros profissionais, querendo ou não. Eu entendo que isso que você está falando é até interessante, porque assim, você tem um surto, você tem uma coisa rápida, como a gente teve problema com a dengue, como a gente teve outros problemas de saúde, você precisa de uma resposta rápida. Aí para você abrir um edital, para você criar um concurso, para você contratar uma fazer pessoa, as fazer provas, todo o processo. Né? Isso leva muito tempo. Sim. E aí realmente esse recibo de pagamento autônomo. Aí eu falo assim, sabe? Então esse recibo de pagamento autônomo seria realmente, eu preciso de um trabalho emergencial aqui. Isso. Essa pessoa vai dar conta. Mas ele está sendo usado permanentemente, vamos pensar assim, numa função, por exemplo, de enfermeira que trabalha num posto de saúde, de um atendente no posto de saúde, de um médico de um hospital, numa coisa mais continuada. Vocês perceberam isso? Sim, a gente percebeu que alguns até médicos estão sendo contratados por meio do recibo de pagamento autônomo. Então, assim, médicos que estão ali trabalhando, vão toda semana e ainda assim estão nesse vínculo. Então, está sendo utilizado para algo que não foi realmente criado. Então, existem até projetos de lei, políticas públicas que querem regular, né, esse uso do RPA. Diminuir, limitar o uso, porque está sendo utilizado demais. Entendi. O que você acha sobre isso, o Carlos? Eu chamo de Carlos, chamo de Estevão, porque é o caso de Estevão. O que você acha disso, Carlos? Então, acho que é muito importante ter esses projetos de leis, querendo ou não, porque tem que regular, querendo. Porque imagina você usar, muitas das vezes, esse RPA e vai diminuir, consequentemente, os concursos. Então, isso, o concurso, ou até mesmo outros servidores, outros vínculos. Então, acho que isso chega a afetar, querendo ou não, os outros vínculos. Então, é muito importante, acredito. Tá, joia. Então, eu pensando aqui, me corrijam se eu estiver errado, vocês são mais competentes do que eu nisso, a gente tem lá os 3 regimes, assim, mais claros, os 3 regimes que existem para contratação, que é o seletista, o estatutário e o RPA. Todos eles são necessários. Né? Num eu tenho estabilidade, no outro eu tenho a questão de um apoio, de um acolhimento, né? Quando eu fico doente, e o outro você tem a velocidade. Porque, vamos supor assim, mesmo se eu fosse prefeito lá da minha cidade, lá em Minas, de Luminárias, eu não poderia sair contratando todo mundo assim. Para eu contratar, eu tenho que fazer a prova. Agora, se eu preciso de uma emergência, eu vou fazer o RPA. A questão é como isso está sendo utilizado. Então, também é uma questão do outro lado, posso pensar assim que é uma questão do outro lado, de como o profissional se vê naquilo ou não. Porque ele pode também recusar, dizer, não, RPA eu não quero. Então, uma coisa que eu acho muito interessante também, que nós colocamos na nossa cartilha, que o SUS, dando exemplo, existem essas emergências, mas é a longo prazo, como a pandemia. Eles foram lá e contrataram servidores temporários. Então, são pessoas que estão responsáveis no determinado tempo de prestar o seu serviço. Então, existem a vantagem de si, porque tem um processo seletivo que, em comparação ao servidor estatutário,
tem concurso, demora, tem todo um prazo. Só que o processo seletivo não. Você vai lá, contrata as pessoas mais competentes e nisso você já dá início. Então é uma maneira que você consegue diminuir também essa demanda, entendeu? E uma das desvantagens que muitas das vezes eu posso mencionar aqui nesse ponto é sobre a questão da estabilidade também. Por mais que você também tenha um tempo determinado, você em algum determinado momento vai ter que ter essa renovação. Então, por mais que seja um momento que vai te ajudar, também vai te atrapalhar. Então, Você sabe que você vai sair. isso, entendeu? Chega a ser complexo por essa parte. Mas o servidor temporário também é muito, como eu posso dizer? Porque o servidor temporário, se a gente for comparar com o RPA também, ele também é utilizado em questões assim de emergência ou de interesse público. Então a gente está precisando de uma quantidade de profissionais por 6 meses neste local. Ele tem alguns direitos, ele tem algumas garantias, só que o problema, a desvantagem é que isso tudo só vale pelo período do contrato. Isso. Acabou o contrato, acabou os benefícios, acabou os direitos. Muito obrigado, toma o seu boné e vamos lá. Você falou da cartilha. Lavínia, fala pra gente da cartilha. Eu achei a cartilha muito legal. A gente vai disponibilizar essa cartilha pelos meios da instituição, pelos meios do PET. Possivelmente não no meio físico, assim, no papel, porque a gente não usa mais isso, mas nos sites, na internet, nos links, no Instagram, essa coisa toda. Mas fala assim, como é que foi a construção dessa cartilha? O que você gostou dela? O que você achou bacana? O que foi mais difícil? Como é que foi essa construção? Então, a construção, ela começou primeiramente pelos dados que a gente conseguiu recolher, né, pelos questionários que a gente fez com os profissionais. E durante a pesquisa eu achei muito interessante que tinha diversos vínculos que eu nem sabia que existia. Então, assim, foi algo muito bom para a gente também poder ter esse conhecimento, de passar esse conhecimento para os profissionais da saúde. A gente teve ajuda também de profissionais do direito, que nos ajudaram a construir essa cartilha, porque é um tema diferente, né? Comparado ao PET, igual a gente sempre fala. O PET ele é formado principalmente por área da saúde. Então, quando a gente se deparou com esse tema, foi algo um pouco que a gente ficou um pouco confuso, né? Como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai proceder. Então, a gente teve uma ajuda de um profissional do direito que ajudou bastante a gente construir essa cartilha. E eu acho que ela vai ser muito boa tanto para os profissionais que já estão na ativa, como também para os alunos, né? Quem foi o profissional que ajudou você? Foi o professor Carlos Pacheco. Obrigado, professor Carlos Pacheco. Legal, professor de direito. Hoje é até aniversário dele. Hoje é aniversário dele? Vamos lá, temporal, né? Diga lá, Carlos, o que você achou da cartilha? O que você destacaria aqui na construção dela? O que você achou desse trabalho de fazer a cartilha? Então, eu menciono que esse trabalho foi um pouco desafiador, porque, querendo ou não, nós chegamos a buscar diversos dados, mas muitas das vezes esses dados não são realmente verdadeiros, porque nós sabemos que no mundo digital tem muitas verdades e inverdades também. Então, o Carlos Pacheco, ele auxiliou bastante a gente nessa construção. Tinha alguns dados que não eram relevantes e ele chegou até mesmo a mencionar da Constituição Federal, que tem do servidor temporário, se eu não me engano. Sim. E até mesmo nós chegamos a falar sobre o estatutário, que é muito importante, existe um regimento específico em relação a isso. Então, é muito amplo. Querendo ou não, foi desafiador, querendo ou não, porque falar tanta informação em 5 páginas. Isso. Porque é um assunto que tem realmente muita informação, muito detalhe, muitos outros direitos que a gente não conseguiu colocar tudo na cartilha, então a gente meio que conseguiu selecionar, né? O que a gente achou mais relevante, o que mais impactaria as pessoas e colocar na cartilha para poder passar essa informação. Ah, que bacana. É muito, muito bom ter vocês aqui, é muito bom ter o curso de Direito no PET, e esse trabalho de vocês é extremamente relevante, porque como a gente conversou lá no início, ele já prepara, ele vai esclarecer as pessoas que estão trabalhando, que tiverem acesso a esse material, mas também ele vai esclarecer quem ainda está na formação, né, os futuros profissionais da saúde e de outras áreas, porque não é só a saúde que tem RPA, tem RPA em outras, não é verdade? Isso. Em outras áreas também. O que é uma coisa, o que é outra. E aí é a questão do livre-arbítrio, a pessoa escolher, nesse momento, para mim é bacana, vai ser legal. Mas eu já sei, como a Lavínia falou, que lá na frente eu tô fora. Ou então não, eu vou me preparar para um concurso, eu passar e eu ter o que eu preciso como trabalhador, que é a estabilidade. Eu acho que essa questão do pertencimento à classe, né, como Max Weber fala, é o pertencimento à classe. Quem eu sou? Eu sou trabalhador. Então você entender quais são as suas moedas de troca, quais são as cartas com que você joga. Eu acho isso extremamente importante. Alguma coisa que vocês queiram falar para quem está nos ouvindo, para fechar esse nosso podcast?
Ah, despedida então agora. Isso, é despedida. Não, foi um prazer imenso ser orientado, fazer parte aqui com a Lavínia, até mesmo com você, que auxiliou bastante, querendo ou não, em relação a tudo. As nossas atividades em campo, querendo ou não, se nós conseguimos lá prestar todo o serviço, fazer as atividades em campo, você foi fundamental em tudo isso. Pô, que e queria bom. também agradecer a Lavínia, porque foi um prazer imenso fazer esse trabalho com ela. Um trabalho de dupla de períodos diferentes, né? É isso aí. Lavínia? Eu também agradeço muito, eu acho que essa experiência foi muito boa, porque a gente conseguiu trabalhar, né, nessa cartilha durante o ano inteiro. Isso. Então foram diversas pesquisas, diversas reuniões que foram feitas sobre o assunto. Então a gente tinha reuniões, ia, voltava, discutia o que era realmente relevante. Então eu acho que esse trabalho em conjunto, para mim, foi a melhor parte. Então eu agradeço muito por ter trabalhado com vocês. Nada. E foi realmente muito bom. Ah, que bom. Que bom que o PET proporcionou isso para vocês e a gente pode ajudar um pouquinho. É para isso mesmo. Eu vou pedir a quem está nos ouvindo que dê feedback pra gente quando ouvir esse podcast, né? Que mande mensagem, que gostou, que não gostou, o que a gente pode melhorar. Porque eu acho que é assim que a gente cresce, a gente fica melhor, tá bom? Obrigado e tchau para vocês.